em paz. Ao dar a ordem, os demônios o lançaram para longe e o deixaram deitado no chão, exausto. As pessoas do mundo antigo acreditam, assim como muitas nos dias de hoje, que todos os tipos de doenças mentais eram causadas por demônios. Para convencer o homem de que de fato o espírito ruim tinha deixado seu corpo, Jesus apontou para um grupo de porcos em um morro próximo. Jesus ordenou aos demônios que haviam possuído o homem que invadissem o corpo dos porcos de uma vez. Os porcos se assustaram e se aproximaram até a beirada do penhasco e se jogaram na água. O dono notou que seus porcos estavam desaparecendo e imploraram a Jesus que partisse daquela região. O homem estava tão agradecido que ele queria se tornar um discípulo e viajar no barco com os outros, mas Jesus disse-lhe para voltar para casa e contar a todos o que Deus tinha feito por ele. Na cura desse homem, Jesus mostrou compaixão, uma descoberta sagaz na psicologia de seu paciente e a relutância de se beneficiar de alguma forma pela cura realizada. Nos dias de hoje, um tratamento de choque, o controle químico da mente e longas análises psíquicas. Ainda podemos aprender muito com as técnicas e teorias e, sobretudo, a compaixão de Jesus para com os doentes mentais. A última das curas que vamos relatar ocorreu aqui em Jerusalém, bem na sombra do grande templo. As escrituras contam que este lugar foi muito bonito. 5 grandes pátios e em torno deles ficavam os doentes, os paralíticos, os cegos, os leprosos e todas as pessoas com problemas querendo ser curadas. Havia um riacho subterrâneo que corria até aqui e desaguava em 5 poços. Parece que sempre que a água borbulhasse, o primeiro que entrasse na fonte seria curado, independente da doença que tivesse. Os arqueólogos descobriram as ruínas do que eles acreditavam ser os poços mencionados na Bíblia como os poços da Bestaida. Existem ainda dúvidas em torno do local onde os doentes se posicionariam na espera para entrar no poço. As ruínas dessa igreja do século XV indicam que parte dos cômodos foram usados para armazenar água, usada no templo para os rituais. Se esse for o caso, então essa parte mais profunda não deve ter sido onde Jesus curou os homens. Alguns acreditam que o local onde Jesus atendia os doentes deve então ter sido a parte adjacente do que foi escavada apenas parcialmente. E Jesus disse: "Você quer realmente ficar bom?" E o homem dizia: "Se quero. Estive aqui todo esse tempo, mas o problema é que toda vez que eu vou entrar na fonte, a água borbulha. Uma outra pessoa entra antes de mim." E Jesus olhou para aquele homem com tamanha compaixão. Ele disse: "Levante-se e ande." E ele o fez. E estava curado. Vocês talvez devam questionar por que em um lugar de cura Jesus perguntou ao homem se ele queria ser curado. Mas vejam vocês, ele estava colocando a honra de volta ao homem, pois para ser curado implicaria em uma enorme mudança de estilo de vida. Durante 38 anos ele sentara aqui nesse local, pedindo esmolas a pessoas, ganhando a vida, enquanto esperava ser curado. Agora, depois de quase 4 décadas, ele teria que aprender a negociar, a arrumar um trabalho e adotar um estilo de vida completamente novo. E muitas pessoas não podem lidar com isso. Até mesmo pedintes de hoje em dia não sabem lidar com uma mudança repentina de vida. Então Jesus colocou a responsabilidade de volta nele. "Você quer ser curado?" disse ele. E o homem, obviamente, disse que sim. E quando Jesus disse que ele poderia levantar e andar, o homem o fez. Haviam negras nuvens pelo céu. Na corte dos ortodoxos que vieram e viram um homem andando e disseram: "Aquele homem,
aquele homem está quebrando o dia sabático. E foi quando eles planejaram como se livrar de Jesus. Jesus respondeu às críticas e queixas com alguns dos argumentos mais memoráveis já ouvidos. Ele argumentou que era filho de Deus e que entendia a vontade de Deus e que estava curando as pessoas, pois acreditava que saúde e plenitude faziam parte da vontade do Pai. Bom, analisamos 4 das curas de Jesus e vocês provavelmente devem ter algumas perguntas. Me parece que existem 3 perguntas básicas. A primeira de todas é quando Jesus curou? Foi durante o tempo em que as pessoas achavam que o pecado e a doença caminhavam lado a lado? Foi no tempo em que, se quisesse ser curado e se tornar pleno, você teria que pedir perdão pelo seu pecado? Depois, vale a pena questionar porque Jesus curava. Pois Jesus não curou por nenhum dos motivos que os curadores de qualquer outra geração usariam. Ele não queria dinheiro, ele não queria a reação das pessoas, nenhum poder pessoal, nada disso. Ele simplesmente as curava, para tentar deixar as pessoas saudáveis. A terceira pergunta, creio eu, diz respeito a como Jesus curou. Existem 2 aspectos nesse caso. Primeiro, a questão da fé, que era frequentemente importante. Algumas vezes era fé nele, e sem ela não haveria milagres. Por exemplo, quando ele estava em Nazaré, foi dito que não seria possível realizar nenhuma cura ali, porque não havia fé. Às vezes era no seu método, como, por exemplo, quando ele perguntava ao homem para cuspir no chão e pôr um pouco de lama nos olhos. Era o método. E nós, no mundo moderno, temos fé em tratamentos, em médicos, nas máquinas e equipamentos de última geração. Algumas vezes era fé em outras pessoas que o rodeavam, então a pessoa morava em um ambiente de fé. O segundo aspecto era que o perdão era frequentemente muito importante. A pessoa que tinha o ônus da culpa teria que se desviar dele e, ao invés, obter o sentimento de liberdade e perdão. Bem, os cristãos hoje em dia podem usar alguns aspectos que Jesus nos mostrou em suas curas. Por exemplo, é possível para você, assim como para qualquer outra pessoa, ter as mesmas atitudes de Jesus. Primeiramente, ele sempre considerava a dignidade da pessoa, seja a mulher que estava doente ou o pobre homem cego. Ele sempre olhava para a pessoa e considerava-a como uma pessoa digna. O segundo ponto é que Jesus tinha um senso de compaixão para com os que estavam sofrendo, como o jovem rapaz que era epilético. A terceira questão é que ele era capaz de liberar o poder da fé. E qualquer um de nós é capaz de fazer isso. Lembram quando ele disse: "Filha, a sua fé te fez melhor. Vá em paz." Em todos esses momentos, Jesus cooperou com Deus, ajudando as pessoas a serem plenas. E mesmo em um país como o nosso, com a sociedade contemporânea, mesmo com benefícios médicos, precisamos estar bem emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. E isso é parte da campanha de Jesus, te fazer pleno.